Bom dia, meu nome é Camila Ferronato, sou da 302 e hoje eu vou falar sobre linhas de campo elétrico e campo elétrico criado por uma carga pontual. Então, as linhas de campo elétrico, elas são linhas de força que mostram a direção do campo elétrico. Elas vão da carga positiva para a carga negativa. E elas nunca se cruzam e vão formar curvas fechadas. São radiais, ou seja, elas saem como raios da carga. Quanto mais linhas, mais forte vai ser esse campo. E não existe onde o campo é nulo. Se a carga se move ao longo da linha, o campo vai fazer trabalho. Se for de lado, não faz. E existem dois tipos: linhas de força em uma carga positiva ou negativa e linhas de força em duas ou mais cargas elétricas. Agora eu vou falar sobre o campo elétrico criado por uma carga pontual. Então, na física, a força gravitacional e a força elétrica são exemplos de forças que agem por contato, por isso elas são chamadas de forças de campo. Isso vai acontecer quando um corpo cria um campo ao seu redor e se altera com o espaço. No caso das cargas elétricas, elas criam um campo elétrico e esse campo é o que atrai e repele outras cargas. Para medir esse campo, usamos uma carga de teste positiva e observamos a parte em que agem sobre ela. E é isso. Aqui é a Emily do terceiro ano 2 e eu vou apresentar sobre o campo elétrico e o uniforme. O campo elétrico é onde as cargas vão sofrer de energia elétrica. Então, nas cargas tem os prótons, que são positivos, que repelem o positivo, mas atraem o negativo. E os elétrons, que são negativos, repelem o negativo, mas vão atrair o positivo. Então, como a definição do campo uniforme, a gente tem as linhas paralelas, as equidistantes e a intensidade constante. Ou seja, a gente pode concluir que a diferença entre eles é que o campo elétrico ele vai explicar a interação dessas cargas. Já o uniforme ele é mais crucial em dispositivos científicos e do dia a dia. Por fim, o campo elétrico ele vai explicar a interação entre as cargas. Já o campo uniforme ele vai falar sobre o quão crucial é o campo uniforme em uso de dispositivos e coisas do cotidiano. Meu nome é Vitória Mariovani, da 302, e eu vou estar apresentando 2 exercícios resolvidos do campo elétrico. Então, o primeiro exercício, ele vai dizer o seguinte: 2 cargas elétricas são separadas a uma distância de 300 centímetros no vácuo. Encontre o valor da força elétrica entre elas e o campo elétrico da carga de menor valor, sabendo que suas cargas são de 3,2 coulombs e 5,6 coulombs. Então, aqui são 2 contas diferentes que vamos ter que fazer. Então, primeiro vamos tirar as informações do texto. Então, são 2 cargas com uma distância de 300 centímetros no vácuo. Primeiro, a gente vai ter que achar a força elétrica, a primeira conta, e o campo elétrico também, que é a segunda conta, que vai ser somente da carga de menor valor. E o valor das 2 cargas é 3,2 e 5,6. Então, a primeira conta que a gente vai fazer é para achar a força elétrica. A gente vai usar a fórmula da lei de Coulomb para conseguir achar esse resultado. Então, a fórmula que a gente vai usar é F, que é a força elétrica, igual a K, que é a constante eletrostática, vezes a carga elétrica 1, vezes a carga elétrica 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, primeiro vamos achar essas informações. A força elétrica é o que a gente quer descobrir. A constante eletrostática, ela é sempre a mesma. Ela é sempre 9 vezes 10 na nona. A carga 1, o enunciado nos dá que é 3,2. E a carga 2, o enunciado nos dá que é 5,6. E a distância
é de 300 centímetros, mas isso precisa estar em metros. Então, vamos passar para metros, vai ficar 3 metros. Então, vamos colocar esses valores na fórmula. Vamos, então, multiplicar as duas cargas e manter esses dois, e já resolver a distância. Como tem o mesmo resultado em cima e embaixo, podemos cortar. Então, o resultado vai ser 17,92 vezes 10 na nona newtons. Então, a força elétrica já achamos. Agora, o campo elétrico, essa é a primeira conta. Então, a segunda conta é o campo elétrico. O campo elétrico, nós vamos usar a fórmula F, que é a força do campo elétrico, igual a carga vezes a intensidade. Então, a força nós achamos aqui agora. A carga, o enunciado nos pede a de menor valor, 3,2 coulombs. E a intensidade é o que vamos descobrir. Então, colocando isso na fórmula, o que está multiplicando passa dividindo. Dando o resultado, então, de 5,6 vezes 10 na nona newton por coulombs. Essa é a intensidade. Então, com essas duas informações, sabemos que a resposta certa é a letra E. Agora, o segundo exercício fala: qual o valor da intensidade do campo elétrico no vácuo a 13 centímetros de uma carga elétrica de 2,6 nanocoulombs? Então, a gente vai ter que saber o valor da intensidade do campo elétrico. É isso que temos que descobrir. Então, a 13 centímetros com uma carga elétrica de 2,6 nanocoulombs. Então, a fórmula que vamos utilizar é E, que é a intensidade, igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, a intensidade é o que a gente vai precisar descobrir. A constante é sempre 9 vezes 10 na nona. A carga, ele nos deu que é 2,6 nanocoulombs, que vai ser igual a 2,6 vezes 10 na menos 9. E a distância, ele nos dá que é 13 centímetros, que passando para metros vai ficar 0,13 metros. Então, vamos colocar isso na fórmula. Então, vamos multiplicar esses dois, e como esses são ao contrário, podemos anulá-los.
esse valor tem que ficar mais razoável entre 1 e 10. Então, vamos andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. A vírgula tem que parar aqui. Então, vai ficar aproximadamente 1,3846 vezes 10 na 3 Newton coulombs. Então, a gente sabe que a alternativa correta é a letra B. Oi, professor. Aqui é a Emily do terceiro ano 2 e eu vou apresentar sobre o campo elétrico e uniforme. O campo elétrico é onde as cargas vão sofrer de energia elétrica. Então, nas cargas tem os prótons, que são positivos, que repelem o positivo, mas atraem o negativo. E os elétrons, que são negativos, repelem o negativo, mas vão atrair o positivo. Então, como a definição do campo uniforme, a gente tem as linhas paralelas, as equidistantes e a intensidade constante. Ou seja, a gente pode concluir que a diferença entre eles é que o campo elétrico ele vai explicar a interação dessas cargas. Já o uniforme ele é mais crucial em dispositivos científicos e do dia a dia. Por fim, o campo elétrico ele vai explicar a interação entre as cargas. Já o campo uniforme ele vai falar sobre o quão crucial é o campo uniforme em uso de dispositivos e coisas do cotidiano.